Amigo telespectador, a você que está aí sentadinho, aguardando o nosso programa, o nosso boa noite muito especial. E também o nosso boa noite ao deputado Gerson Berger, ao jornalista Pedro do Couto, que mais uma vez estão presentes no nosso programa. As novidades hoje são muitas. Nós vamos falar, por exemplo, sobre o presidente Lula. Será que sonha vir candidato à presidência da República no ano que vem? Depois vou me referir a uma piada de mau gosto proferida pela atriz Tata Werneck num programa de televisão. Também falaremos sobre um nazista cruel que teria sido enterrado num cemitério judaico em Berlim. E por último, estaremos mais uma vez no programa falando sobre Itzhak Rabin. Mas minha gente, nós vamos iniciar o programa de hoje falando sobre um assunto que eu considero muito grave e preocupante. Na semana passada, uma pesquisa divulgada pelo 7º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, no primeiro semestre de 2013, 70% dos brasileiros não confiavam na nossa polícia, aumentando a rejeição em relação ao mesmo período de 2012, quando 61,5% diziam não confiar na mesma. A polícia perde apenas para os partidos políticos, que aparecem com 95% de rejeição, e o Congresso 81%. Será, Pedro e Gerson, que podemos responsabilizar os recentes confrontos da polícia com manifestantes por esse aumento na rejeição da sociedade brasileira em relação à polícia? Porque não resta dúvida que a nossa polícia tem mostrado um despreparo total na forma como agiu nos recentes protestos e manifestações de rua, não é verdade? Tereza, acho sim. Parece que somente agora a polícia começa a discutir como agir nos protestos. A questão das manifestações desgastou a polícia. O caso do pedreiro Amarildo também trouxe descrédito. No entanto, tem sido seu constante envolvimento em ações violentas contra o cidadão, especialmente os casos de corrupção noticiados contra ela, que fizeram e fazem com que o cidadão brasileiro não confie na polícia. O nosso modelo de segurança pública é ineficiente. A polícia vê a população como inimiga e não como parceira para combater o crime. Mesmo com todo o desgaste, o Rio de Janeiro foi o segundo estado com o melhor índice de satisfação da população com a polícia. 43% estão satisfeitos com a Polícia Civil e 45% com a Polícia Militar. Mesmo assim, a credibilidade do povo do Rio de Janeiro nas nossas polícias é muito ruim. Mas olha, gente, existe um outro fator que considero da maior relevância para descrédito e medo que a população tem da polícia. Não podemos esquecer que, comprovadamente, a polícia brasileira é a que mais mata no mundo. A investigação e punição de seus crimes é lenta e, com raras exceções, acontece. É lamentável que a população, em sua maioria, não confie na polícia, porque essa confiança é indispensável para elevar o índice de segurança pública no Rio de Janeiro e no país. Sem a colaboração da sociedade, a polícia encontrará muito mais obstáculos para a sua atuação do que já encontra atualmente enfrentando a criminalidade, enfrentando os bandidos. Vários fatores influíram para isso. O mais recente, o caso Amarildo, realmente foi uma mancha que ficou e que refletiu negativamente no comportamento policial na cidade do Rio de Janeiro. A polícia precisa se reabilitar. É isso mesmo, Pedro, precisa se reabilitar sim, e para isso os governos têm que apostar
na sua polícia, porque foram décadas e décadas de abandono em que nada se investiu na qualidade de vida do policial, nos salários, na capacitação e também nos equipamentos. Mas nós agora vamos falar de um outro assunto que eu tenho certeza é motivo da curiosidade e expectativa de boa parte da população brasileira. Por que será que o ex-presidente Lula, de repente, virou notícia, passando a aparecer frequentemente na mídia, manifestando opinião em diversas questões? Claro que se isto acontece é porque ele tem uma assessoria de imprensa muito ativa e, claro, com alguma intenção. E aí vem a pergunta, será que Lula sonha vir candidato à presidência da República no ano que vem, substituindo a companheira presidente Dilma Rousseff? O fato é que Lula tem falado muito, e não apenas pérolas têm saído da sua boca, mostrando grande afinidade, por exemplo, com seus irmãos, os presidentes da Argentina e da Venezuela, ataca sem piedade a imprensa, chegando a dizer que a imprensa brasileira atenta contra a democracia. Uma afirmação que eu considero muito grave, infeliz e eu diria até que desproporcional a qualquer falha que a mídia possa ter cometido em relação a Lula. Afinal, ele sempre teve a mais ampla cobertura da imprensa, desde quando era sindicalista. E olha, Gerson e Pedro, ai do país onde a imprensa não possa se expressar livremente e de alguma maneira seja patrulhada. Aí sim, a democracia corre um risco muito grande. Afinal, o que o ex-presidente Lula queria? Que a imprensa não denunciasse o mensalão, o tráfico de influência envolvendo a sua grande amiga Rosemary Noronha e tantas outras situações. A mais recente revolta de Lula contra a imprensa foi manifestada recentemente no Senado ao discursar quando se comemoravam os 25 anos de promulgação da Constituição brasileira. Na ocasião, rasgou elogios a Sarney, que era presidente da República à época da promulgação da Constituição, chegando absurdamente a compará-lo a Ulisses Guimarães no trabalho prestado à Constituinte. Olha, o absurdo é tão grande que provocou críticas e até risos irônicos nas autoridades que o ouviam e conhecem bem o que Lula já disse de Sarney no passado. Até de ladrão foi chamado por ele. Não é verdade, Gerson e Pedro? É verdade, Tereza. Os homens, principalmente políticos, claro que não são todos, não é mesmo? Dizem o que lhes interessa dizer e quando lhes convém. De uma coisa podemos ter certeza. O grande Ulisses Guimarães, onde estiver, deve estar se remexendo e, se pudesse, teria aparecido para o Lula e dito: por que não te calas? Imagine comparar um homem que lutou tanto para restabelecer a democracia no Brasil, chegando a ser chamado de senhor diretas. José Sarney, que sempre serviu à ditadura, só assumiu a presidência porque Tancredo, que saudades, morreu antes de tomar posse, depois de ser eleito ainda em sistema indireto. Ulisses Guimarães foi de uma dedicação ímpar à Constituinte. Que insensatez de Lula dizer que Sarney foi tão importante quanto ele na elaboração da Carta Magna da Constituição Cidadã. Infelizes as posições do ex-presidente Lula em relação aos seus arqui-inimigos do passado, como Fernando Collor, que depois dos piores adjetivos hoje sentam na mesma mesa, comem no mesmo prato e unidos
acham que podem enganar o povo na mais infame das alianças. Que o Senhor Todo-Poderoso nos proteja. Aleluia! É isso. O ex-presidente Lula foi duplamente injusto. Nas restrições em que fez à imprensa, descabidas, e esquecendo que a imprensa, a mídia, como se chama hoje, incluindo a televisão, as emissoras de rádio e até a internet, são a única ponte entre a sociedade e os acontecimentos que se desenvolvem e se desenrolam no país. Não há outro caminho. A mídia sempre tratou Lula com grande destaque desde o tempo de Metalúrgico no ABC Paulista. Não pode haver um apoio unânime a todas as atitudes que ele toma. Ele, por exemplo, essa de comparar Ulisses Guimarães a Sarney, uma delas. Por exemplo, o Ulisses Guimarães foi o homem do restabelecimento da democracia no país. Sarney foi um vice-presidente de Tancredo de ocasião. Ele presidia o partido do governo até 2 meses antes e fez uma aliança política que para garantir a vitória de Tancredo. É verdade, mas o poder caiu nas suas mãos numa ironia do destino. Bom, minha gente, nós agora vamos passar para um outro assunto e eu já me pronunciei logo no início da semana que se encerra hoje na Câmara dos Vereadores. Vamos refletir sobre uma questão que eu considero de extrema relevância: o preconceito, que infelizmente ainda está entranhado no caráter de algumas pessoas e grupos sociais. Vou me referir a uma piada de mau gosto proferida pela atriz Tata Werneck no programa Amor e Sexo da TV Globo na penúltima quinta-feira, 31 de outubro. Ao ser perguntada sobre o que faria se um amigo seu, homossexual, sofresse bullying no colégio, brincadeira ou não, a atriz respondeu que desviaria o foco dele para um amigo judeu. Imaginem o absurdo. Mesmo sabendo que, como comediante, as diferenças e características desse ou daquele grupo social, econômico, etc., servem de matéria-prima para gerar piadas. Todos devem tomar muito cuidado quando se trata da história de povos que foram absurdamente perseguidos, discriminados, torturados e mortos por serem diferentes, como no caso os judeus e negros também, e outras minorias, como já expus na Câmara dos Vereadores. Eu até prefiro acreditar que a Tata Werneck estava imbuída dos desvarios da sua personagem, a Valdirene, vivida na novela das 9, e ela deve ter confundido, eu espero que assim seja, a realidade com a ficção. Mas, de qualquer maneira, fica aqui o meu protesto e o meu repúdio a esta malfadada brincadeira. E mais, eu até entendo que ela deveria pedir desculpas, não à comunidade judaica, como ela fez, mas sim a todos os telespectadores que assistiram o programa Amor e Sexo naquele dia e se desculpado dentro do programa e no mesmo horário. Por último, eu sugiro que a atriz Tata Werneck vá assistir a uma exposição que está acontecendo no Centro Cultural da Light, promovida pela organização feminina Vitos do Rio e do Brasil e trazida do Museu Judaico de Curitiba, chamada Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas no Holocausto. Eu tenho certeza que esta exposição lhe dará a dimensão do que o preconceito e a discriminação podem fazer. Não é verdade, Gerson? Concordo com você. Foi uma piada de extremo mau gosto, principalmente quando vem de uma pessoa com uma visibilidade muito alta. Há que se tomar muito cuidado para não atingir grupos sociais, etnias ou povos que sofreram muito
por causa da discriminação ao longo da história. Eu mesmo, na minha vida pública, sempre fui um incansável lutador contra todo tipo de discriminação. Vou lembrar apenas um caso. Quando a visita do presidente da Alemanha, Herzog, aqui no Palácio Laranjeiras, quando era governador Marcelo Alencar. Pessoalmente, critiquei para ele, dizendo que na Alemanha ainda existia e ainda existe hoje discriminação contra os judeus. Ele tentou me rebater, mas no retorno à Alemanha encontrou um fato trágico, executado por neonazistas, que o levaram a revisar sua posição. Enviou-me um telegrama reconhecendo as minhas razões. Como eu sempre digo aqui, a cobra tem que ser morta na cabeça. De fato, como foi dito aqui, a atriz Tata Werneck cometeu uma falha grande, que ela certamente não calculava a dimensão. Mas tem, pelo passado dos fatos, pelo correr da história, pelas perseguições das quais os judeus foram vítimas através do tempo, principalmente do nazismo, que foi a coisa mais hedionda que já existiu na face da Terra. Muito bem, Pedro, você lembrou aí do nazismo e parece que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Na semana passada falamos do tal nazista que na Itália ninguém queria enterrá-lo. Agora, nesta semana, eu li na imprensa que o chefe da Gestapo, Heinrich Müller, que comandou a covarde polícia secreta de Adolf Hitler, estaria enterrado num cemitério judaico em Berlim. Acho que seria o maior dos insultos às vítimas do Holocausto que o nazista estivesse enterrado num cemitério judaico. Sempre foi um mistério o paradeiro de Gestapo Müller, como era chamado esse cruel repressor, torturador e executor de dissidentes e opositores. Para alguns, ele não teria sobrevivido à guerra e à queda da Alemanha nazista em 1945 e morrido nesse mesmo ano. Gerson, é possível o absurdo de um nazista ser enterrado no mesmo cemitério onde repousam pessoas que pertencem a um povo tão perseguido e maior vítima do regime assassino nazista? Tereza, boa pergunta. Sinceramente, acho que não. Essa história é antiga. Já em 1945, se disse que Heinrich Müller teria sido enterrado numa vala comum no cemitério judeu destruído pela própria Gestapo. No entanto, uma exumação em 1963 revelou que o maldito torturador não estava ali enterrado. Era uma falsa tumba existente no cemitério Neukölln, em Berlim Ocidental. Foi muito comum, após a guerra, monstros nazistas simularem a morte e fugirem da Alemanha, assumindo falsa identidade. Pergunto, por que esse nazista seria enterrado no jardim do quartel-general da então Força Aérea Nazista e depois levado para um cemitério judaico, como afirma o diretor do Centro de Homenagem à Resistência Alemã? História estranha que reforça a minha opinião pessoal de que esse monstro da Gestapo, Müller, usou dessas artimanhas para fugir e não ser punido. Como aconteceu, aliás, com tantos outros, cujos nomes nós não esquecemos, e outros que nós não sabemos.
É isso. Usando artifícios e até utilizando-se de corrupção, monstros nazistas conseguiram escapar do julgamento da Segunda Guerra Mundial pelo Tribunal de Nuremberg, o caso de Martin Bormann, alta figura do Terceiro Reich, que ficou em paradeiro desconhecido e desconhecido está o seu destino até hoje. E está Mengele, um assassino tenebroso, personagem da história, praticou milhões de crimes com seres humanos judaicos, covardemente, morreu aqui no Brasil por um acidente. Escapou do julgamento de Nuremberg. Como eles, dois que eu citei, muitos outros haverá. É isso mesmo, Pedro e Gerson. E sem contar as fortunas, inclusive em obras de arte que agora estão aparecendo e que foram roubadas dos judeus naquela época da guerra pelos nazistas. Bom, minha gente, Gerson e Pedro, atendendo a inúmeros pedidos, nós reapresentaremos hoje uma matéria levada ao ar na semana passada sobre Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel e Prêmio Nobel da Paz, e que completou, na última segunda-feira, 18 anos de morte. Rabin nasceu em 1922 e foi assassinado em 1995. Parte da vida dele, ele foi militar, herói do Estado de Israel. Ele lutou na Guerra dos 6 Dias e libertou Jerusalém, junto com Moshe Dayan e Uzi Narquis. Ele procurou a paz com Arafat e lá na Casa Branca, tendo como mediador o presidente Clinton, estendeu as mãos a Arafat, procurando encontrar a paz definitiva dos povos daquela região. Noutra ocasião, ele esteve com o rei Hussein na Casa Branca, com Clinton como mediador, e estendeu a mão a eles para que houvesse paz entre a Jordânia e o Estado de Israel. Mostramos na praça de Tel Aviv o momento em que uma multidão saudava Yitzhak Rabin, que estava em companhia de Shimon Peres, diante de centenas de milhares de israelenses cantando a canção da paz. Logo depois, ele foi assassinado por um fundamentalista que deu-lhe 3 tiros no corpo, um direitista, um fanático, cujo nome é Yigal Amin. Agora vemos uma estrofe da canção Shir HaShalom, que estava no bolso de Yitzhak Rabin, ensanguentada. 7 dias depois, na mesma praça, uma multidão de israelenses rezavam pela alma de Yitzhak Rabin. Algum tempo depois, eu e Teresa fomos a Israel e lá em Jerusalém, no Monte Herzl, fomos visitar juntos a lápide de Yitzhak Rabin. Em seguida, eu e Teresa almoçamos com Leah Rabin. Naquela oportunidade, eu e Teresa a convidamos para vir inaugurar um busto que construímos na Praça Yitzhak Rabin, no Pasmado. No dia 24 de setembro de 2000, Leia veio ao Brasil para inaugurar o busto do seu marido, Yitzhak Rabin. Recebia comovido, porque eu imaginava a sua dor e a sua dificuldade, porque ela estava muito doente, numa fase terminal, mas não queria deixar de inaugurar este busto. E ela me disse que o Brasil, além de Israel, naquele momento, tinha sido o único país que fazia uma homenagem como esta ao seu inesquecível marido. Me emocionou muito quando, logo após ela inaugurar o busto, ela murmurou: Rabin, dentro de mais alguns dias estaremos juntos passeando pelo Jardim de Éden. No mesmo dia, à noite, no Palácio da Cidade, coloquei nela a medalha Pedro Ernesto e ela fez questão que colocasse o colar no seu peito. Estava alegre e feliz. Um belo momento.
30 dias depois, Leia faleceu e foi ao encontro de seu marido. Não quero deixar de terminar essas minhas palavras sem mostrar a vocês o 60º aniversário do Estado de Israel, quando Shiri Maimon festejava a data com o exército de Israel que lá estava presente num ambiente enorme de paz. E ela cantou o Shira Shalom, a canção da paz. E os soldados do exército, fardados ou apaisados, cantaram, fazendo coro com esta cantora. Nasceu em Haifa, é sefaradi, muito querida, e ficou aqui. Depois de ouvir essa música maravilhosa, as saudades eternas de um grande homem, um homem da paz. Olha, é sempre muito emocionante assistir a esta matéria sobre Rabin. Gerson e Pedro, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação dos dois. A você, amigo telespectador. Tenha um excelente final de domingo. O nosso agradecimento especialíssimo. No próximo domingo, às 20 horas, vamos estar juntos aqui na CNT. Até lá!